Boa noite. Hoje nós vamos falar aí sobre ozonoterapia, né? Vamos explorar um pouquinho aí esse tratamento aí, né? Essa possibilidade de tratamento que a gente tem, que traz tantas vertentes e é também tão polêmico, né? Então hoje a gente vai explorar um pouquinho, vai entender um pouquinho mais sobre isso. Pode ficar à vontade para perguntar, né? Se quiser interromper, ligar o áudio, mandar no chat, pode ficar à vontade. Então, meu nome é Gabriela, eu sou biomédica, sou especialista em estética e ozonoterapia. Aqui tem minhas redes sociais, né? Caso queiram aí entrar em contato comigo, podem ficar à vontade, tá? Estou à disposição, se eu puder ajudar em alguma coisa, estou à disposição. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre a ciência do ozônio, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da ozonoterapia, a produção do ozônio, né? Como acontece essa produção do ozônio e o papel do ozônio no nosso organismo. Então, a gente vai entender um pouquinho, a gente vai caminhar, né? O objetivo das nossas séries é sempre ir caminhando até a gente chegar no final, que é no tratamento em si. Então, a gente vai entendendo aí aos poucos, e a última aula, geralmente, a gente traz uma abordagem mais de tratamento, né? Conhecendo, entendendo mais como que são feitos os tratamentos. Então, vamos lá. Então, vamos lá começar sobre a história, né? Falar um pouquinho da história da ozonoterapia. Então, ela foi descoberta em 1840 por na Suíça, né? Por esse rapaz aí, não vou tentar falar o nome dele todo, não, né? Não vou cometer essa gafe, não. Mas Christian Friedrich. Então, em 1840, a gente teve aí os primeiros relatos aí do ozônio. O primeiro, o que fez, né, essa descoberta, o que gerou essa curiosidade aí nele, o que a partir daí ele começou a estudar um pouquinho mais, foi o odor. Né? Para quem conhece já o ozônio, ele tem um cheiro bem característico, bem forte. Então, a partir daí, a partir de alguns experimentos que ele estava fazendo, né, de outras coisas, a gente vai entender como surge, né, como o ozônio surge. Então, a partir de alguns experimentos que ele fazia, de repente ele sentiu esse odor, e aí ele viu que tinha um elemento ali que era desconhecido, e aí começou os estudos aí mais aprofundados para que a gente chegasse a conhecer o ozônio, a ter ele aí como um elemento químico. O nome ozônio, né, justamente por causa desse odor característico, né, desse o cheiro bem forte que ele tem. Então, o nome veio disso também. Então, aí, entre 1857 e 1870, a gente teve aí as primeiras criações aí dos primeiros geradores de ozônio, né, quando eles já entendiam como que essa molécula, como que essa molécula surgia. A partir daí começaram a se criar os geradores de ozônio, e o que a gente tem até hoje, que a gente trabalha com ele hoje, ou na estética, né, ou nas patologias. Nessa época, isso é bem importante, ele já era aí utilizado a associação aí na purificação do sangue. Então, ele já tinha aí essa utilização aí dentro desse período aí de 57 a 70. No início do século XX, a gente teve aí algumas contribuições médicas, alguns estudos aí que foram reforçando cada vez mais a utilização do ozônio, né? Então, a gente teve esse patrocínio aí da Associação Médica da Flórida, que teve, né, que surgiu esse primeiro livro aí sobre ozonoterapia, e depois a gente tem a descrição da utilização da água ozonizada também para diversas condições. Então, foram as primeiras contribuições médicas aí, nem estudos mesmo do ozônio, né, da utilização da ozonoterapia. Em 1913 foi criada aí a primeira associação alemã de ozonoterapia. Então, aos poucos, ela foi cada vez crescendo, né, foi se consolidando, foi vendo, né, a gente foi conhecendo os benefícios que o ozônio trazia. Então, aos poucos, isso foi crescendo, e os estudos foram cada vez aparecendo, surgindo cada vez mais estudos aí para dar base aí para esse tratamento.
Na Primeira Guerra Mundial, né, o maior relato que a gente tem da utilização da ozonoterapia é na Primeira Guerra Mundial, que ela aconteceu entre 1914 e 1918. Então, durante a Primeira Guerra, era utilizado o ozônio, né, a ozonoterapia, para tratar aí feridas infectadas e gangrenadas, né? Então, já era utilizado aí nesse período, e aí, a partir daí, os estudos para essa funcionalidade foram também surgindo cada vez mais. Depois, em 1920, a gente tem aí o Hospital de Chicago, né, que publicou as práticas terapêuticas de utilização do ozônio, né, primeiro práticas terapêuticas que surgiu. Depois, em 1926, esse Dr. Otto aí, ele ganhou um prêmio Nobel, tá, de medicina. Em 1931, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 1931, e depois, em 1944, ele foi indicado novamente. O estudo dele era sobre as células cancerígenas. Então, no estudo dele, ele descobriu que as células cancerígenas estavam relacionadas à falta de oxigenação celular. E aí a gente vai entender um pouquinho mais, né? Um dos benefícios que o ozônio traz aí é a maior oxigenação celular, a maior oxigenação aí na nossa corrente sanguínea e, consequentemente, nas nossas células e órgãos. Então, esse estudo é bem bacana, né? Foi prêmio Nobel. Então, aqui a gente consegue ter uma base aí de como que ele pode auxiliar em pacientes que estejam fazendo um tratamento, né, por esse benefício e por outros, mas também para a gente tentar evitar e dar mais saúde às nossas células, né? Então, depois disso, a gente teve ainda cada vez mais expansão, e no século XX mesmo, que veio com força total. A Declaração de Madrid, que hoje é o maior norte que a gente tem para o tratamento da ozonoterapia, né? Nela a gente vai encontrar aí doses seguras, concentrações seguras, vias de aplicações seguras. A gente tem, muito, muito extenso, né, o que ela coloca ali na Declaração de Madrid, tanto aplicações com bag, águas ozonizadas, óleos ozonizados, ela vem destrinchando tudo isso para a gente, é um material bem legal. Ela foi assinada em 2010, nossa, foi assinada em 2010, e aí contou com 20 países que participaram aí dessa declaração, que hoje é o nosso norte na ozonoterapia, é a declaração mais utilizada, tá? Aqui a gente tem um mapinha com alguns dos países que hoje utilizam a ozonoterapia de maneira, a maioria que como que fala, gente? Eu ia falar SUS, mas não é no SUS, né? É nos hospitais públicos, nos órgãos de saúde pública, tá? Então, os Estados Unidos, hoje ele tem, já tem um tempo que eu li, mas eu acho que continua mesmo, 3 estados norte-americanos que utilizam, tá, o ozônio, que é liberado a utilização do ozônio. Os Estados Unidos, ele meio que cada estado ali tem autonomia para suas leis, né? Então, por isso que não é difundido no país inteiro, mas a gente tem aí 3 estados que fazem utilização da ozonoterapia, que é totalmente liberado a utilização da ozonoterapia. Em Cuba, a gente tem 39 centros médicos de ozonoterapia, então a gente também tem alguns protocolos cubanos que são bem conhecidos, então em Cuba é muito utilizado. Na Espanha, também a gente tem hospitais públicos aí, né, que utilizam, que oferecem esse tratamento, né, de maneira gratuita aí para a população. Na Itália, a gente também tem aí recomendação pelo governo, tá, principalmente para os tratamentos de hérnia de disco e lombalgia. A Alemanha também é liberado, tá? Aqui o seguro-saúde pagam, né? Então, o seguro, eles funcionam como reembolso. Então, a pessoa que procurou um tratamento ali na rede particular, né? Na rede de saúde particular, eles fazem o pagamento, o seguro reembolso. Então, todos os seguros da Alemanha, eles fazem esse reembolso, né? Da ozonoterapia, quando indicada o tratamento com ozônio.
Rússia e Ucrânia também, a Rússia também, a gente tem alguns materiais aí que são bem legais de aplicação da ozonoterapia. Às vezes a gente tem até algumas divergências da Declaração de Madrid, com o que é preconizado na Rússia ou em Cuba, quanto a volume, né, quanto a quantidade de ozônio que a gente vai utilizar ali, mas a gente tem bastante material e bastante estudo que vem aí da Rússia. E na Grécia também, ela é indicada aí como tratamento para várias patologias, né? E hoje a gente sabe que tem inúmeras patologias onde há indicação do ozônio para tratamento. Aqui, acho que quase em todo lugar, né, ele é visto como um tratamento complementar. Ou seja, sempre é associado com algum tratamento médico. Então, dependendo do que a gente for tratado, qual patologia que a gente for tratar ali, a gente vai ter a ação do ozônio como complementar a um tratamento médico, tá? Aqui, o Conselho Federal de Medicina não reconhece a ozonoterapia, né? Fala que não é seguro, mas a gente tem aí no mundo inteiro diversos países que já utilizam isso há muito tempo, né? Há vários anos aí, como a gente viu a história ali rapidinho, mas já utilizam há vários anos e utilizam com segurança, utilizam na rede pública de saúde, né? Em boa parte dos países são médicos que fazem esses tratamentos, tá? Então, tem bastante segurança, tem bastante estudo, mas aqui a gente ainda tem essa resistência, né? Mas aí a gente vai entrar em outro ponto que, enfim, não é o objetivo da aula. Mas vamos lá. Então, a produção do ozônio, como que acontece? O ozônio, ele é uma molécula triatômica, né? 3 átomos, então a gente tem 3 átomos de oxigênio que formam a molécula ozônio. Então, o que acontece? Quando a gente tem oxigênio, e esse oxigênio, ele é exposto a uma quantidade grande de energia, né? A gente tem essa produção do ozônio. Então, essa quantidade de energia, ela pode ser proveniente de uma descarga elétrica, como acontece nos equipamentos que a gente trabalha, né, que a gente faz, os geradores de ozônio. Então, pode acontecer através de uma descarga elétrica ou pode acontecer através da radiação ultravioleta, né? A gente tem aí a nossa camada de ozônio, que é a principal proteção aí que a gente tem no nosso planeta, né, em torno do nosso planeta. Então, peraí. Aqui está falando mesmo, né, que pode ser através de descarga elétrica ou de plasma. Então, o que acontece? Tem a molécula de oxigênio, né? Tem uma molécula de oxigênio que são 2 átomos de oxigênio, né? O2. 2 átomos de oxigênio, a gente tem uma molécula de oxigênio. Essa molécula de oxigênio, ela vai essa grande quantidade de energia, ela vai incidir sobre essa molécula, fazendo com que esses átomos se desprendam. Quando esses átomos se desprendem, depois esses átomos desprendidos, eles vão se ligar a uma molécula de oxigênio. Então, eu tenho uma molécula de oxigênio, um O2. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Aqui. Por exemplo, aqui eu tenho como se eu tivesse aqui uma molécula de oxigênio, né? Um O2. Quando incide aqui essa alta concentração de energia, a gente tem um desprendimento dos átomos de oxigênio. Esses átomos de oxigênio desprendidos, né, vamos colocar como se fosse esse aqui, o átomo desprendido, ele vai fazer uma ligação com uma molécula de O2, que está solta aí no espaço. Então, aí vai formar 3 átomos de oxigênio, formando a molécula de ozônio. Então, a partir da descarga elétrica, o nosso oxigênio, né, o nosso O2, vai sofrer aí a incidência dessa descarga elétrica, vai liberar átomo de oxigênio, e esse átomo de oxigênio liberado, que vai estar sozinho ali, ele vai fazer ligação com uma molécula de oxigênio, e aí vai se transformar o nosso O3, que é o nosso ozônio. Deixa eu só ver se aqui tem alguma coisa que eu não falei ainda. Não, aqui explicando, né? Então a gente tem os eletrodos, esses eletrodos é que fazem essa dispersão de energia e vai fazer essa formação aí do ozônio. Vamos lá para o próximo já, então. Aí, para fazer, né, nos nossos equipamentos, né, na atmosfera a gente tem o oxigênio livre, né?
que vai fazer essa produção de ozônio. No nosso equipamento, para ver essa produção de ozônio, a gente tem a gente é ligado no equipamento um cilindro de oxigênio, a gente sempre utiliza o oxigênio medicinal, tá? Que vai ser o oxigênio puro. Então, a gente tem um cilindro de oxigênio ligado ao nosso aparelho. Lá dentro do aparelho vai ter esses eletrodos aí que vai fazer essa descarga elétrica, e aí a gente vai ter a formação de ozônio. Sempre que a gente tem essa formação de ozônio, no nosso aparelho, a gente vai colocar lá a quantidade que a gente quer, mas a gente sempre tem ozônio com oxigênio, tá? Nunca é ozônio puro, é ozônio com oxigênio. Uma parte daquele oxigênio que entrou vai virar ozônio, mas uma parte vai permanecer como oxigênio. Então, a gente vai ter uma terapia aí de ozônio com oxigênio. Peraí que travou aqui. Pronto. Então, a partir daí a gente vai começar a fazer os tratamentos aí de acordo com o objetivo. A principal, a gente já falou lá sobre a utilização dele na Primeira Guerra Mundial. Então, a principal utilização dele sempre foi para esses tratamentos aí de feridas, né? Por essa ação dele antimicrobiana. Ele vai ser capaz ali de combater bactérias, vírus, fungos, né? Qualquer patógeno que tenha invadido ali o nosso organismo. Então, é a principal função dele. Ela pode ser, a aplicação do ozônio, ela pode ser através de várias vias, né? A gente pode ter por via intravenosa, a gente consegue fazer ozonização do sangue, né? A gente faz a hemoterapia, e através disso a gente consegue fazer ou venoso, ou retira o sangue, ozoniza o sangue e faz a aplicação muscular dele novamente no nosso corpo. Ou tem um aparelho que já faz toda essa circulação aí, retira o sangue, já ozoniza o sangue e ele já volta para a nossa veia, tá? Insuflações, banhos, aplicações tópicas, né, no local. E aí a gente vai ter, por exemplo, as ações que vão ser tópicas, né? A gente vai ter as ações que vão ser sistêmicas, que vai agir no nosso corpo inteiro, como por via do sangue, né, sistêmico, a via retal é sistêmica, e a gente tem a local, que é a aplicação que a gente vai fazer ali com uma agulha, uma seringa, uma agulha, e a gente, dependendo de qual objetivo a gente vai buscar, a gente vai aplicar ali no local, e a gente tem uma ação local do ozônio. O papel dele no nosso organismo, né? Como a gente já falou, ele parte, né? Vem aí do oxigênio. Então, a partir do desprendimento desse átomo de oxigênio e a ligação dele com outra molécula de oxigênio, a gente vai ter aí os processos de oxidação e oxigenação do nosso corpo. Então, vamos focar nisso aqui. A gente primeiro vai ter mais oxigenação no nosso corpo, porque a gente está colocando oxigênio ali. E a gente tem oxidação. Por que oxidação? Porque o ozônio, ele é um agente oxidativo, tá? Então, ele é um agente oxidativo. Ele é facilmente absorvido pelo nosso corpo, então ele tem uma absorção muito rápida. A gente não sabe ao certo quanto tempo que o ozônio fica no nosso organismo, mas estima-se que não passa de 30 minutos, tá? No máximo 30 minutos. Ele vai sendo absorvido aos poucos, e com 30 minutos já não teria mais nada no nosso corpo. Então, a absorção é rápida. Um outro ponto muito importante é que essa ligação, né, de 3 átomos de oxigênio, ela é uma ligação instável. Ou seja, não é uma ligação confortável. Ela é totalmente instável. Então, a partir do momento que a gente já fez ali, né, já introduziu no corpo, seja por qual via for, essa molécula aqui, ela não é confortável para ela ficar assim, ela é confortável para ela ficar assim, com 2. Então, ela quer rapidamente se desprender desse átomo de oxigênio aqui que se ligou à molécula de oxigênio. Então, ela quer se desprender desse átomo aqui. Então, isso acontece muito rápido, tá? Então, a gente vai ter, fora o oxigênio que a gente colocou, porque vamos pensar numa via retal, tá? Que seria uma via sistêmica. A gente fez ali uma seringa de oxigênio, de ozônio com oxigênio, né? Então, a gente está colocando mais oxigênio no nosso corpo.
fora esse oxigênio que a gente colocou, a gente tem o oxigênio que vai sobrar desse desprendimento, dessa tentativa dessa molécula aqui de ficar estável novamente, né? Porque o O2 é estável e o O3 é instável. Então, a gente já tem mais oxigênio desse desprendimento desse átomo aqui, né? Que veio a mais. Então, a gente já tem aí um processo de oxigenação muito grande aqui no nosso corpo, tá? Aí tem propriedades também analgésicas, né? Ele faz a neutralização aí dos mediadores de dor. Então, é imediata essa sensação de analgesia quando a gente vai fazer um tratamento para dor. Às vezes, né, já tive várias vezes dentro de consultório, o paciente entra mancando e sai andando normal, tá? Porque a gente tem essa analgesia imediata. Ele possui efeitos anti-inflamatórios, porque está ligado direto, a gente vai falar sobre isso também, direto no nosso sistema imunológico também, então ele tem propriedades aí anti-inflamatórias, e aí ele não tem, né, os efeitos secundários que a gente tem do corticoide, ele age como um corticoide sem os efeitos secundários de um corticoide. Então, anti-inflamatório natural aí. Age como antioxidante, aí, na verdade, ele como eu disse, ele é oxidante, só que quando ele entra oxidando o nosso corpo, ele vai estimular aí as nossas enzimas antioxidantes, então por isso que ele tem essa propriedade de agir como antioxidante. Mas a gente tem que ter em mente que ele é um agente oxidante, tá? Ele entra oxidando, estimula enzimas antioxidantes, e aí a gente vai ter essa ação antioxidante, vai combater os radicais livres, né? O nosso corpo está constantemente tentando combater os radicais livres aí. Então, a gente tem esse boom aí, desse potencial de combater radicais livres. A gente já falou, né, que a germicida fungicida, ele modula o nosso sistema imunológico, né, então ele vai trazer aí um sistema imunológico mais eficaz aí, então ele é uma indicação muito boa para pacientes com imunossupressão, né, imunossupressores, e para pacientes com doenças autoimunes, tá? Então tem uma excelente resposta aí para esses pacientes por causa dessa propriedade dele aí de modulação do sistema imunológico. Ele revitaliza, então a gente consegue aí, ter também boas respostas com patologias degenerativas, tá? Contribui para a melhora da circulação sanguínea, porque, voltando, a gente tem mais oxigênio, a gente tem um sangue mais fluido, que vai oxigenar melhor os nossos tecidos, as nossas células, tá? E aí, com isso, também a gente tem uma regeneração tecidual muito grande, e aí o benefício dele, por exemplo, nas feridas, né? A gente tem, fora a ação ali de ser germicida, fungicida, bactericida, né? As feridas geralmente vai ter alguma ação ali de alguma bactéria infectada, né? Quando ela está infectada, a gente tem essa ação, a gente tem a ação de. Deixa eu só colocar no silencioso aqui, peraí. Você está dando barulho? A gente vai ter essa ação de matar o patógeno, né? A gente tem a ação anti-inflamatória também, e a gente vai ter a ação de recuperação tecidual. As respostas e é outro que tem muito, né, estudo, de pé diabético, né, de feridas crônicas, que são de difíceis cicatrizações ali, as respostas, quando a gente trata com o ozônio, é fantástico. Em poucas sessões, a gente tem uma melhora significativa ali no tecido. É muito bacana, é muito gratificante ver essas respostas, né? Às vezes, pacientes que estão aí anos fazendo tratamento, principalmente pé diabético, né? É um tratamento bem sofrido, assim, porque demora a cicatrizar, a pessoa já tem ali uma comorbidade que não auxilia nessa cicatrização, pelo contrário, né? Vai tornando essa cicatrização mais difícil. Então, às vezes, pessoas ali, pacientes ali, que estão há alguns anos ali tentando tratar uma ferida, tentando fechar uma ferida, e não consegue, às vezes, com poucas sessões de ozônio que a gente faz, a gente já tem um resultado muito bom, muito significativo
e tem essa cicatrização muito rápida, né? E tem estudos muito interessantes sobre isso, inclusive. E reduz a hemorragias e combate o estresse oxidativo aí, e ajuda também normalizar, então, novamente, modulação, né, normaliza aí as funções hormonais e enzimáticas do nosso organismo. Então, o ozônio tem vários benefícios, e aí a gente vê o quanto ele é bom, né, o quanto ele é importante aí para algumas patologias, quando a gente vai lá e descobre que ele é produzido pelo nosso corpo. Então, ele é produzido ali nos nossos leucócitos, que são as nossas células de defesa do nosso organismo, que são os nossos glóbulos brancos. Então, nos leucócitos, a gente tem uma produção de ozônio. Então, quando a gente tem uma presença de um patógeno, de um ser estranho ali do nosso corpo, que a gente tem ativação do nosso sistema imunológico, esses leucócitos, eles vão lá para trabalhar, para tentar combater aquele patógeno que está ali. Então, quando isso acontece, o que acontece? Vamos supor que vai ser um vírus, né? A gente está com um vírus ali, o nosso sistema imunológico identificou que tem um vírus e a gente precisa combater esse vírus para o nosso organismo não ficar doente. Ele vai mandar as células de defesa para onde está, né? Para onde houve a sinalização, e a gente vai ter a fagocitose desse vírus, né? Nossas células vão englobar esse vírus com o objetivo de matar esse vírus. Então, quando há essa fagocitose, as nossas células, elas produzem ozônio ali, tá? Para poder, nessa tentativa de eliminar esse vírus, né? Ou qualquer outro patógeno que esteja ali. Então, aí uma coisa muito importante, né? É possível ter alergia do ozônio? Dificilmente, já que ele é um produto do nosso corpo, tá? Do nosso organismo, como defesa. Aí, lá, né, lá atrás a gente falou sobre essa instabilidade da molécula de ozônio, né? Quanto ela é instável, quanto não é confortável ficar com esses 3 átomos de oxigênio. Então, quando a gente libera esse átomo, que a gente falou da molécula de oxigênio que vai ficar, e a gente vai ter mais oxigenação no nosso organismo. Mas esse outro átomo que a gente liberou, ele não vai ser descartado, ele vai ser também utilizado. Então, a gente chama de ozonídeos, né, que são os produtos secundários, os subprodutos que são gerados a partir dessa liberação aí desse oxigênio. Então, a gente tem essa ligação de oxigênio com outros compostos químicos que já estão no nosso corpo, e aí vão trazer esses benefícios que a gente já falou e outros benefícios também. Então, os ozonídeos são compostos químicos que se formam quando o ozônio reage a substâncias orgânicas, né? Então, tem a reação ali quando a gente introduz o ozônio. Então, como eu falei, são produtos secundários ou subprodutos, né? Que vão trazer benefícios aí para o nosso corpo. Então, eles podem atuar como antioxidantes, neutralizando aí radicais livres, né? E não causando danos oxidativos aí para proteger as nossas células, né? Dos danos oxidativos. Eles vão também ter as propriedades lá antimicrobianas, né? Viricida, fungicida, bactericida. Vão agir como moduladores do sistema imunológico, também como a gente já falou, e eles vão também atuar aí nessas terapias oxigenativas, né? Trazendo aí melhor oxigenação para os nossos órgãos, para os nossos tecidos e para as nossas células, claro, também. E aí a gente volta a pensar lá naquele prêmio Nobel lá, né? Que falou que as células cancerígenas falta oxigenação. Então, se a gente conseguir oxigenar melhor nossas células, a gente vai ter aí uma probabilidade de uma saúde melhor, né? De um sistema, de um organismo funcionando melhor. Então é isso, né? Essa é a proposta para a aula de hoje, né? A gente entrar um pouquinho aí no ozônio, entender como ele funciona e o porquê ele traz tantos benefícios para a saúde, né? Se ficou alguma dúvida, pode ficar à vontade, pode perguntar.
Aqui eu trouxe a nossa comunidade Estética em Foco, que é para onde vai todas as aulas gravadas. Então, todas as outras séries que a gente já fez, e essa série fica dentro dessa plataforma, e ela é possível ter duas assinaturas, tá? Assinatura mensal ou assinatura anual. A assinatura mensal, ela é recorrente, então caso você queira cancelar, você tem que entrar na plataforma e cancelar. E a assinatura anual, você vai ter aí por um ano todas as aulas que a gente der, né, é, nesse modelo aqui, vai ter todas as aulas gravadas lá e pode assistir quando quiser, quantas vezes quiser, né? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar, estou à disposição. Se não, uma boa noite, fiquem com Deus. E aí a gente volta na próxima segunda-feira para falar um pouquinho mais sobre ozônio. A próxima aula é, peraí que eu não deixei cola. Vou pegar aqui. Cadê? Aqui. Os benefícios das aplicações. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses benefícios, entender um pouquinho mais como que funciona, vai entender tudo que a gente consegue fazer com as terapêuticas aí, através do ozônio. E aí, na última aula, a gente vai falar as vias de aplicações, contraindicações, vai falar um pouquinho, vai destrinchar um pouquinho mais como pode ser e no que realmente pode ser utilizado. Tudo certo, então? Sem dúvidas?